Olha, gente, 8 supermercados foram notificados pelo PROCON por práticas abusivas. Isso aconteceu aqui na capital, Maceió. Vou chamar aqui de volta o repórter Alan Garcia ao vivo. Eu já quero saber, Alan, que práticas são essas? São diversas, Beatriz. Principalmente aquela que a gente estaciona e já tem a placa do estabelecimento. Não nos responsabilizamos por danos ou furtos, roubos que acontecerem dentro do seu veículo. Nada disso. Tem estacionamento oferecido pelo estabelecimento, ele tem total responsabilidade sobre o que acontecer no nosso veículo. Quem está aqui com a gente é o Davidson, que é coordenador de fiscalização do PROCON de Maceió e também é advogado. Davidson, essa foi uma das irregularidades, eu já passei aqui, que não pode funcionar assim. Quais foram as outras que vocês encontraram? Boa noite para você. Boa noite, Ana. A nossa fiscalização ela tem um condão de verificar os informativos que o consumidor, né, ele tem que chegar no estabelecimento e estar de pronto as informações, né? Precificação, o informativo da lei de troco, um código de defesa do consumidor, o número do PROCON, caso tenha alguma divergência ali, que ele consiga entrar em contato e fazer toda essa tratativa com o PROCON. Então, essas informações têm que estar expostas para o consumidor, entendeu? Então, a gente, quando chegou no estabelecimento, a gente verifica toda essa legislação que determina as informações e também nos deparamos com esse aviso no estabelecimento, que parece ser comum, mas é uma prática ilegal, né? O Código de Defesa do Consumidor ele veda esses informativos que exonerem a responsabilidade do fornecedor para com o consumidor, e aí a gente fez um auto de infração, né, pedindo a retirada imediata dessa placa e solicitando que o estabelecimento tenha um prazo para se defender e qualquer ilicitude que a gente venha conseguir identificar naquela conduta, ele pode levar uma multa de R$800 até 13 milhões, dependendo do tamanho, né, do faturamento bruto da empresa. Davidson, vocês também encontraram a questão daqueles equipamentos que a gente utiliza para tirar a dúvida de quanto vale antes de chegar no caixa. Eles também não estavam funcionando em alguns estabelecimentos. Por que ele tem que estar funcionando? Isso. A gente sabe que o preço é uma informação imprescindível para que o consumidor ele consiga verificar se aquele produto cabe ou não no bolso dele. Então, muitas vezes a gôndola, o estabelecimento ele tem que fazer essa verificação, né, sempre se há precificação, e aquele equipamento disponível como sistema de ajudar o consumidor a escolher o melhor produto, ele tem que estar operante. Se ele fornece aquele serviço tem que estar operante. Então, se a gente chega no estabelecimento e aquele sistema não está funcionando, é um auto porque é a má prestação de serviço, ele pode sim responder pela má prestação de serviço justamente por aquele sistema não estar funcionando adequadamente para que o consumidor faça aquela consulta antes de chegar no caixa e não ter uma surpresa quando for pagar. E às vezes até fica constrangido, né? Porque passa lá o produto, a caixa, né, o funcionário que está no caixa passou o produto, é um produto acima daquilo que você pode pagar, extrapolou o dinheiro que você tem para aquela feira, e aí você tem que chamar o gerente que vai cancelar a compra, é todo um constrangimento. Outro problema encontrado em alguns dos supermercados é a falta daquele livrinho do consumidor, o número do PROCON, para diante de algum problema, já ligar ali na hora. Olha, eu estou no supermercado tal, no endereço esse assim, e aqui o problema é assim. Então vamos ajudar o pessoal. Não é uma liberdade, né? Tem que ter esse livrinho do PROCON, do consumidor, tem que ter o número de vocês também exposto para todo mundo, né, Davidson? Isso mesmo. O Código de Defesa do Consumidor tem que estar disponível para consulta do consumidor, inclusive o número também, para que o consumidor, se sentir desconfortável, fazer uma ligação para verificar se aquela conduta do estabelecimento está sendo correta. Então, justamente isso, assim, e as recomendações são as mesmas, né? A gente indica que as denúncias e as reclamações elas sejam feitas nos canais oficiais, porque só assim a gente da fiscalização consegue efetivamente, né, dar a resposta para sobretudo a sociedade e o consumidor maceioense da efetividade do nosso serviço, justamente nessa tratativa do fornecedor com as práticas para com o consumidor. Davidson, muito obrigado pelas suas informações importantíssimas para o pessoal que assiste a gente, que já se prepara para fazer aquelas compras para as prévias carnavalescas ou até mesmo para o carnaval que chega já no comecinho de março e vai se deparar em algum estabelecimento dessa forma, liga para o PROCON, faz a denúncia para que o dono desse estabelecimento possa
enfim, seguir as regras, né, que determinam para que a gente não seja prejudicado como consumidor.